Olá! Já se parou para pensar que os nossos pensamentos são muito mais do que simples ideias passageiras? Bem, hoje vamos mergulhar na incrível força do pensamento e perceber como a nossa energia mental não só molda a nossa realidade, como também nos liga ao mundo espiritual. E vamos começar logo com uma pergunta que pode abanar algumas certezas. Serão todos os nossos pensamentos realmente nossos? Ou será que por vezes recebemos sugestões, inspirações, benevolentes de guias que não vemos? Fica a questão no ar. Para explorar esta ideia a fundo, o nosso percurso vai ser este. Primeiro, vamos entender o pensamento como uma força que cria. Depois, vamos espreitar a nossa casa mental. A seguir, veremos o impacto brutal que isto tem no nosso corpo físico. Passaremos para a sintonia com os guias espirituais e, por fim, veremos como podemos, ativamente, renovar a mente para curar a alma. Então, vamos a isso. Primeira paragem, o pensamento como força criadora. A ideia aqui é simples, mas muito poderosa. Um pensamento não é uma coisa abstrata, etérea. Não. É uma forma de energia real e tangível. Uma força que pomos em movimento no universo. E esta citação resume tudo, não é? Aquilo em que pensamos de forma consistente, aquilo que alimentamos e cultivamos na nossa mente, mais tarde ou mais cedo, acaba por se materializar na nossa vida. É, no fundo, uma lei da natureza a funcionar, quer a gente queira, quer não. E claro, esta lei não escolhe lados. Funciona para o bem e para o mal. Emoções como a mágoa, o ódio, o ciúme, são autênticos emissores de energia mental de baixa vibração. E essa energia não fica só connosco, ela propaga-se através dos fluidos espirituais que partilhamos, afetando-nos a nós e a quem está à nossa volta. Ok, então como é que isto tudo se organiza dentro de nós? Vamos agora espreitar a nossa casa mental, começando por perceber a nossa estrutura mais básica como seres espirituais. A filosofia espírita dá-nos uma imagem muito clara. Não somos apenas um corpo. Somos um ser triplo. Temos o corpo físico, claro, a nossa essência imortal, que é o espírito, e a fazer a ponte entre os dois, uma estrutura energética chamada perispírito. Portanto, para ficar bem claro, temos o corpo, o nosso veículo material, a alma, que é o espírito encarnado, o nosso verdadeiro eu, e o laço, o perispírito, que é absolutamente fundamental. É através dele que o espírito consegue interagir com a matéria. É aqui que a nossa vontade e o nosso pensamento se transformam em ação no mundo. E toda esta gestão acontece naquilo a que podemos chamar a nossa casa mental. Podemos imaginá-la como uma casa com 3 grandes divisões que representam o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E este mapa mental é espetacular, porque organiza tudo. Vejam só, o passado, o nosso subconsciente, é onde estão os nossos hábitos, os automatismos, aquilo que fazemos sem pensar. O presente, o consciente, é o aqui e agora, é onde usamos o esforço e a vontade para construir o que queremos ser. E o futuro, o superconsciente, bem, esse é o nosso farol, é onde moram os nossos ideais mais altos e as nossas maiores aspirações. Muito bem, já percebemos a mecânica do pensamento, mas e o impacto disto no nosso corpo? É aqui que as coisas ficam ainda mais impressionantes. Vamos ver como as nossas ondas mentais influenciam a nossa biologia, célula a célula. O nosso cérebro funciona basicamente como a grande central emissora destas ondas mentais. Tudo o que pensamos e sentimos é convertido em energia e enviado como um sinal para todo o nosso corpo. E atenção a isto, porque é mesmo o cerne da questão. As ondas mentais não são só vibrações, elas transportam informação, um verdadeiro código. As nossas células, que têm uma espécie de consciência primária, recebem essa informação e agem em conformidade. Isto pode chegar ao ponto de modelar a forma como o nosso próprio ADN se expressa, promovendo a saúde ou, infelizmente, abrindo as portas à doença. E visualmente, a diferença é gritante. À esquerda, temos as ondas que nascem de pensamentos positivos e harmoniosos. Reparem na simetria. Agora, olhem para a direita. Ondas caóticas, desequilibradas, geradas pela raiva ou pelo medo. É fácil perceber o tipo de mensagem que cada uma envia às nossas células. Isto leva-nos, naturalmente, a uma pergunta ainda mais profunda. Se a nossa energia tem este poder todo, como é que ela interage com o plano espiritual? Como é que podemos sintonizar com a ajuda dos nossos guias? A resposta começa aqui. Cada um de nós cria à sua volta uma atmosfera espiritual única. É uma espécie de assinatura energética, moldada momento a momento pelos nossos pensamentos e emoções. E é esta atmosfera que funciona como um farol ou uma estação de rádio. Como dizem o livro dos médiuns, todos nós temos espíritos protetores que se esforçam constantemente por nos superar ideias saudáveis. Quando estamos a vibrar numa frequência positiva, de calma e esperança, tornamo-nos receptores perfeitos para estas inspirações.
E esta não é uma ideia de agora. Já na Bíblia, no livro de Ezequiel, encontrávamos avisos sobre esta responsabilidade pessoal. A responsabilidade de guardarmos a nossa própria energia, de sermos vigilantes para não nos deixarmos influenciar por energias que nos desviam. Ok, a teoria é fantástica, mas a grande questão é, e na prática, o que é que se pode fazer para renovar a mente e, com isso, curar as enfermidades da alma? O caminho passa essencialmente por 3 passos. Primeiro, a vigilância, ou seja, estar atento à qualidade dos pensamentos. Segundo, a disciplina. Não basta observar, é preciso escolher focar em ideias construtivas. E terceiro, a elevação. Usar ferramentas como a prece ou a meditação para sintonizar deliberadamente com frequências mais altas e, claro, fortalecer essa ligação com os nossos guias. Isto deixa-nos com uma reflexão final muito poderosa. Olhando para o dia de hoje, para este exato momento, que realidade está a ser construída com os pensamentos que estão a ser cultivados? O poder, como vimos, está e sempre esteve dentro de nós. Esta reflexão foi desenvolvida com base na palestra A Força do Pensamento, apresentada por Henrique Vieira no Centro Espírita Luz Eterna, em Olhão. Muito obrigado por nos acompanhar nesta viagem de autoconhecimento.